Bom dia, tá começando mais um episódio da Loléria, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele, bora começar mais uma semana nessa segunda-feira, dia 2 de março. Hoje, no Constitucional, o Novo levou ao STF a discussão sobre sigilo em documentos públicos. E o Supremo também pauta vaquejada, infidelidade partidária e custas do MP nos dias 4 e 5 de março. No tributário, o CARF reforçou que o REPEX exige habilitação prévia para manter o benefício. E no consumidor, o TJMT confirmou a indenização por empréstimo digital não comprovado com negativação indevida. No eleitoral, a LC 219 de 2025 trouxe teto de 12 anos para a soma de inelegibilidades. E essa lei já está no STF, na ADI 7.881, com discussão sobre validade e alcance das novas regras. E o comentário de hoje é do Reinaldo, que falou assim: ainda bem que já ganhei minha caneca, só tô esperando ela chegar, porque se tivesse que concorrer agora seria difícil, porque a concorrência é grande. Parabéns a Moran e todos que estão fazendo desse podcast o melhor podcast jurídico. Pois é, Reinaldo, inclusive já tá valendo aí, quem mais comentar ao longo da semana, teremos outro sorteio de kit na sexta-feira. Mas falando sobre o melhor podcast jurídico, quem ainda não comentou lá no post da Expo Direito Brasil, por favor, pessoal, o link tá aqui na descrição. Basicamente tem um post lá no Instagram para concorrer a melhor podcast jurídico. E a gente precisa do comentário de vocês para poder estar participando. Então, por favor, depois confiram o link aqui na descrição. E não deixem também de deixar o comentário de vocês aqui embaixo para garantir o kit que ainda não garantiu. E antes de mais nada, Cibele, já peço desculpas porque eu estou meio gripado hoje, então o pessoal vai perceber a minha voz um pouco fanha. E um pouco tempo atrás era eu, né, que tava com a voz um pouco complicada. Espero até que o pessoal não tenha percebido. Mas então pega o seu café, coloca o fone e vamos entender como que essas decisões estão moldando o direito no Brasil e no mundo. E vamos começar com o direito constitucional. O Partido Novo apresentou ao STF a ADPF 1308, distribuída ao ministro Flávio Dino para discutir os limites do sigilo em documentos do poder público. A legenda afirma que a classificação de informações como sigilosas tem sido usada de forma recorrente por órgãos dos três poderes, com reflexos também em estados e municípios. No pedido, o partido quer que o Supremo fixe parâmetros para preservar a publicidade como regra e solicita audiências públicas. Também pede o reconhecimento de um quadro estrutural de violação a preceitos fundamentais e medidas para ampliar a transparência no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. O tema se liga ao direito de acesso à informação e ao princípio da publicidade. A Constituição garante acesso a dados de interesse particular, coletivo ou geral, salvo situações em que o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. A Lei de Acesso à Informação regula a classificação em reservado, secreto e ultrasecreto, com prazos e revisão. Se o STF admitir e julgar o mérito, pode definir critérios de motivação e padronizar práticas de sigilo na administração. E hoje, pessoal, é o último dia para se inscrever no primeiro concurso nacional de oratória jurídica da Loléria. Se você é estudante de direito de qualquer período e de qualquer faculdade do Brasil, essa é a sua chance de testar de verdade sua argumentação, clareza e poder de persuasão. E o concurso é 100% online, gratuito e a grande final vai ser transmitida ao vivo no YouTube da Loléria. São mais de R$3.000 em prêmios, certificados para o Top 16 e reconhecimento nacional para quem se destacar. E mais do que premiação, você pode dar um grow up na sua formação, desenvolver soft skills essenciais à advocacia e sair da zona de conforto acadêmica. As inscrições se encerram hoje às 23h59 no horário de Brasília e se você acredita no seu potencial, essa é a sua hora de provar. É só se inscrever pelo link que está aqui na descrição do episódio. E vamos voltar com o direito tributário. O CARF reafirmou que o benefício do REPEX só vale com cumprimento estrito das condições de habilitação do estabelecimento exportador. Para o colegiado, exportação feita por unidade não habilitada não encerra o regime e, por isso, não consolida suspensão de tributos. O tema foi decidido em acórdão pela terceira Câmara e segunda turma ordinária da terceira sessão, em sessão de 21 de maio de 2019, num processo sobre PIS, PASEP importação e COFINS importação. A fiscalização apontou exportações vinculadas realizadas por estabelecimento não habilitado e o CARF, por maioria, negou o recurso do contribuinte. Pelo regulamento aduaneiro, o REPEX permite importar petróleo bruto e derivados com suspensão de impostos federais e de PIS/COFINS importação, para posteriormente
posterior exportação no mesmo estado. O regime é concedido apenas à empresa previamente habilitada e, se houver descumprimento das regras e prazos, os tributos suspensos se tornam exigíveis com acréscimos legais. No caso, prevaleceu a leitura de que exportação regular para encerrar o regime pressupõe exportador habilitado como forma de assegurar controle e rastreabilidade. A decisão reforça a necessidade de manter cadastros e habilitações alinhados entre as unidades que importam e exportam para reduzir risco de autuação. E vamos agora com o direito do consumidor. A 5ª Câmara de Direito Privado do TJMT, em 1º de março de 2026, manteve condenação de banco por negativação ligada a empréstimo que o consumidor disse não ter contratado. A Câmara reconheceu a inexistência da relação jurídica e fixou danos morais em R$ 7.000 por falta de prova da contratação via aplicativo. O caso é de um morador de Cuiabá negativado por suposto contrato de R$ 188,63. Ele pediu declaração de inexistência do débito, retirada da restrição e indenização. O banco alegou contratação por mobile banking com crédito do valor em conta e citou a súmula 385 do STJ apontando anotações anteriores. O relator desembargador Marcos Fernandes destacou que cabe ao banco comprovar a contratação. Para o colegiado, extratos e registros internos não bastaram. Não houve contrato assinado nem registros técnicos aptos a demonstrar adesão. Com isso, foi reconhecida falha na prestação do serviço e afastado o vínculo contratual. A Câmara reafirmou que negativação indevida gera dano moral presumido. Ajustou apenas os juros de mora. Por responsabilidade extracontratual, correm desde a inscrição, conforme a súmula 54 do STJ. E a correção monetária fica a partir do arbitramento. E no direito eleitoral, a LC 219 de 2025 alterou a Lei das Inelegibilidades, LC 64 de 1990, e voltou ao centro do debate para 2026. Um ponto-chave é o teto de 12 anos para a soma de inelegibilidades ligadas a condenações por improbidade administrativa durante a restrição. A lei também mudou o início de alguns prazos. Em perda de mandato e renúncia, a contagem passa a ser da decisão que decreta a perda do cargo ou da renúncia e não do fim do mandato. Houve vetos a dispositivos que buscavam efeitos imediatos e retroativos e ajustes de marco inicial em abuso de poder. Outra novidade é o RDE, Requerimento de Declaração de Elegibilidade, inserido na Lei 9.504 de 1997, para consulta prévia à Justiça Eleitoral quando houver dúvida razoável sobre a elegibilidade. No STF, a lei é contestada na ADI 7.881 da Rede Sustentabilidade. A relatora, a ministra Carmen Lúcia, adotou rito célere e a PGR apontou possível solução intermediária: a suspensão apenas de trechos e interpretações conformes, com efeito direto na previsibilidade das regras em 2026. E vamos agora com o direito constitucional. O STF julga em 4 e 5 de março de 2026 uma pauta concentrada com temas de grande impacto: tributação estadual, direitos fundamentais, sistema partidário, meio ambiente e ônus financeiros ligados à atuação do Ministério Público. Há casos já iniciados e outros parados por vista ou destaque. No tributário, o plenário retoma ações sobre adicional de ICMS para fundos de combate à pobreza e o debate sobre seletividade e essencialidade. Estão pautadas as ADIs 7.716, 7.077 e 7.634, envolvendo adicional sobre telecom, energia elétrica e comunicações. Ainda em 4 de março, voltam as ADIs 7.584 e 7.585, contra a Lei do Amazonas, que exige autorização judicial para a participação de crianças e adolescentes na Parada do Orgulho LGBTQIAPN+. O julgamento está suspenso por vista. Também retorna a ADI 6.574, sobre infidelidade partidária no sistema majoritário. O relator, ministro Barroso, votou pela improcedência. Em 5 de março, destaque para a ADI 5.772, que questiona a EC 96 de 2017 e normas federais sobre vaquejada. No mesmo dia, o STF julga o tema 1.382, sobre condenação do MP em custas e honorários, e a ACO 1.560, sobre honorários periciais à luz do artigo 91 do CPC. E agora a gente vai fazer um giro pelas principais matérias trabalhistas.
No âmbito trabalhista, a cobrança judicial de verbas pode ser limitada por prazos prescricionais. Em tese, a ação deve ser proposta em até 2 anos após o fim do contrato e a pretensão alcança apenas créditos relativos aos últimos 5 anos, conforme o caso. A segunda turma do TST afastou o redirecionamento da execução contra empresas incluídas apenas na fase de cobrança, por entender que, como regra, tema 1232 do STF, a responsabilização deve ocorrer desde a fase de conhecimento, resguardando o contraditório e ampla defesa, salvo hipóteses como sucessão empresarial ou abuso da personalidade jurídica. A primeira sessão do STJ afetou recursos especiais como repetitivo, o tema 1408, para definir se sindicatos de profissionais da educação têm legitimidade e interesse para ajuizar a ação civil pública, visando diferenças de complementação da União ao Fundef e Fundeb com suspensão nacional dos processos sobre a controvérsia. Então é isso, a gente vai chegando ao fim de mais uma edição e muito obrigado por ter ficado até aqui. Muito bem, como sempre eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto aqui com a gente. O Léo Nesser, Reinaldo, Dali Viegas, Shirley Gomes, Bela, Eli, Amoran, Miriam, Diogo e Ana Bia Leão. Muito obrigado a todos que comentaram. E lembrando que não só aqui na Loléria você concorre ao kit, mas também no podcast Após a Graduação, amanhã mesmo já tem um sorteio. Então se você está escutando esse episódio aqui na segunda-feira de manhã, ainda dá para você concorrer também lá no podcast Após a Graduação. Os links vão estar aqui na descrição. E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e também avaliar aqui com 5 estrelas. Aproveitem também para se inscreverem na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link está aqui na descrição. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.leria. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.